Olá, mente iluminada. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e hoje eu quero trazer uma dica de banho de ervas que eu faço, uma receitinha que eu sempre uso quando eu preciso trabalhar a temática autoestima. Então, eu vou ensinar como que faz o banho, propriamente dito, desde a escolha das ervas até como que vai fazer, como que você vai tomar esse banho. E eu vou trazer várias possibilidades desse banho. Porque quando a gente está falando de ervas, de receitas, de banhos, a gente não tem só uma receita, né? A gente tem possibilidades. Então eu vou falar de várias possibilidades. Depender do contexto, a depender do objetivo desse banho. E também eu vou dar opções para o público feminino e o público masculino, tá? Então fica comigo que eu vou explicar isso tudo e também como e onde você vai encontrar essas ervas, tá? Vamos começar falando um pouco sobre as ervas de maneira mais individual. E eu quero começar por uma clássica quando a gente está falando de autoestima, que é a nossa queridíssima rosa vermelha, tá? Então aqui eu tenho algumas pétalas secas, e essa é, acho que de todas que eu vou falar, a erva mais difícil de encontrar. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha ervas fácil aí, porque tem um vizinho que tem rosa, ou você cultiva rosa, uma avó, uma tia, né, enfim. E pode ser que essa erva em específico não seja um problema para você. Mas eu acho que a maioria das pessoas precisa adquirir ela em algum tipo de loja, enfim. O que normalmente as pessoas fazem é, vou numa lojinha de ervas, né, numa lojinha de chás, produtos naturais, etc. Só que nem sempre esses locais oferecem a rosa vermelha. Nem sempre tem disponível. E quando tem disponível, espere um preço mais salgado dessa erva. Ou se não, uma proporção assim, de valor mais baixo, mas a quantidade é irrisória. Para contornar essa questão da rosa, o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar isso diretamente em floriculturas. Sim, ali, para mim, é um prato cheio. Porque a floricultura, ela tem muito rotatividade das flores, né? As flores, elas não duram muito tempo. Então, aqueles arranjos e buquês que não são vendidos, eles tiram as pétalas, né? Tira ali, às vezes, alguma que não tá dando para aproveitar, mas eles tiram aquelas pétalas e vendem. Até mesmo porque em casamentos, festas, né? É muito comum ter essa coisa do jogar as pétalas e tudo mais. Então, é um outro produto que eles também vendem, para eles não perderem nada. Então, se você buscar uma floricultura aí perto de você, eu sei que floriculturas estão cada vez mais raras, mas eu vou dar uma dica aqui. Costuma ter floricultura perto de cemitérios, tá? Naturalmente, por uma questão de dar flores para os mortos, tá? Então, se você às vezes não está pensando numa floricultura agora, busca aí nos buscadores aí onde que tem cemitério e pode ter certeza que lá perto vai ter uma floricultura. Então aí você vai pedir essas pétalas, né? Eles costumam vender por um valor muito mais interessante e em quantidade maior também. Então normalmente eu compro, a última vez que eu comprei, né? Eu comprei um saquinho de um tamanho relevante, tinha bastante pétalas. Eu lembro que eu paguei R$ 20, tá? Era de uma floricultura, não era perto do cemitério, mas era uma floricultura. E daquelas ervas ali, eu usei um pouquinho ali fresca mesmo, não tem problema, você pode usar fresca no banho, tá? Inclusive é ótimo usar a erva fresca. E o resto que sobrou, aí vem uma outra dica. Você pode secar para usar em outro momento ou em outro banho, tá? Como que você vai secar essa rosa vermelha? É só você secar ela ao sol. Escolha um recipiente maior possível que você tiver. Eu costumo usar tabuleiro de bolo, né, que eu consigo espalhar bem. É importante espalhar, tá? Deixa ao sol. Você sabe aquele sol de meio-dia, assim, pegando firme? Coloca lá que ela vai secar. Coisa assim de uns 3 dias, 4 dias, ela já vai estar seca. E uma dica também: você precisa sempre revirar essas pétalas para elas secarem melhor. Se essas pétalas estiverem úmidas, você pode pegar um papel toalha e secar elas, tá? Eu sei que o sol vai evaporar isso, mas se você quiser um processo mais rápido e para evitar também dela começar a dissolver, mofar, grudar uma na outra, tá? Então, se às vezes tiver aquele
tanto de pétalas juntos, solta elas também, que às vezes venha quase que a florzinha toda fechadinha, se solta, espalha o máximo possível, tá? Para que as pétalas tenham contato com a luz solar para secar mais rápido e vai revirando ali até você ter todas as pétalas secas, tá? É importante revirar, porque senão ela pode mofar, tá bom? Então esse é um método que eu uso para eu sempre ter rosa vermelha, para eu conseguir ela mais fácil e por um valor mais acessível também, tá? Porque vem muita quantidade, aí eu seco e guardo, beleza? Outras rosas que você pode utilizar. Rosa rosa e rosa branca. Qual que é a diferença? A rosa vermelha, ela vai trabalhar principalmente a questão do seu empoderamento, de você se dar aquele up. Se você está numa intenção de atrair uma pessoa, né, afetivamente, é a melhor opção. Então, de repente, você tem um date, alguma coisa assim, você quer ali chamar a atenção da pessoa, aquela coisa toda, rosa vermelha, tá? Se você está numa questão mais você com você mesma e com você mesmo, é uma questão mais de autocuidado, de introspecção, de carinho consigo mesmo, rosa, cor de rosa. Agora, se você está atravessando um momento mais delicado emocional, de repente você está com mágoas, você está entristecida, entristecido, enfim, está passando por alguma questão emocional mais forte, rosa branca, tá? E a mesma dica vale para elas, tá? Para as outras rosas. Você pode encontrar em floricultura, você pode pedir um vizinho, um amigo, um parente, né? Então, o importante é você conseguir. Ou mesmo você pode ter em casa, tá bom? Qual que é a porção dessas ervas? E aí eu já falo sobre todas, tá? A porção, gente, é o famoso bocado aí da culinária. Normalmente eu uso uma mãozada, assim, de cada uma, sabe? É o suficiente para cada banho, tá? Então, usa mais ou menos assim que vai ficar bem legal. Agora que eu já falei de 3 ervas, né, 3 rosas, eu vou falar da calêndula, que é uma outra flor também. Tanto a calêndula quanto as demais ervas que eu vou falar a partir de agora, você encontra mais fácil em lojas de produtos naturais. Você acha até pela internet bem facinho. Inclusive, gente, rosa pela internet também é difícil, sabia? Eu já tentei procurar, assim, nossa, é bem difícil e bem caro também. Agora, a calêndula e as outras ervas que eu vou falar, elas são mais tranquilas de você encontrar e mais acessíveis também. A calêndula, ela é essa florzinha aqui, bem cheirosa. Nossa, eu adoro o cheiro de calêndula, gente. E ela é uma erva que vai ajudar muito a trazer alto astral, sabe? Ela é uma erva bem solar. Então, quando você pensa assim, é uma coisa solar, se você lembrar do sol, é atração, magnetismo, vitalidade, alto astral, sabe? Então, ela é uma erva ótima para dar esse up também na sua energia. Porque normalmente, quando a gente está falando de autoestima, e a gente precisa corrigir, né? Precisa melhorar, é porque a gente está um pouco borocochô mesmo. Então, a calêndula vai ajudar a levantar. Agora, indicado principalmente para as mulheres, artemisia. A que eu tenho aqui, artemisia também é uma flor, tá, gente? Mas a que eu tenho aqui vem tudo, tá? Vem tanto a flor quanto os capinhos, vem também as folhinhas, mas não tem problema não, é isso aí. A artemisia, ela é uma erva bem feminina, tá? Ela vai te ajudar a conectar com os seus ciclos, com a sua sabedoria feminina interior, com a energia feminina, tá? Então é uma erva ótima para um banho para as mulheres. Então, já dando aqui a receitinha para as mulheres, a minha indicação principal é rosa. Você escolhe uma das rosas aí, a depender do seu objetivo, artemisia e a calêndula, tá? Outras 2 ervas que são possíveis. O alecrim, se você quiser trabalhar bem-estar, sua vitalidade, trabalhar um pouquinho da sua proteção energética também. E a canela, e eu indico a canela em pó, tá? Eu já tomei banhos com canela em pau e eu não tive uma experiência boa, não. Eu fiquei com muita coceira, irritação, dá uma sensação de queimação na pele. Isso pode ser uma sensibilidade minha particular, tá? Mas eu não vou indicar, principalmente se você tem pele sensível.
E olha que eu não tenho pele sensível, mas o pau da canela no banho, assim, não foi uma combinação legal. Então eu sempre tomo com pó de canela mesmo, tá? E aí, diferentemente das outras ervas, né? Você não vai usar uma mãozada de canela no banho, tá? Você vai salpicar. Aí já é aquele temperinho que você vai colocar ali no banho. Então coloca pouco. Ou uma colherzinha de chá, sabe? Que é aquela menorzinha. É o mais que suficiente. Dá muito bem, tá? E se você se incomodar com o pó da canela, é interessante que você faça o procedimento de coar, né? Você vai coar independente de qualquer coisa, mas a canela, de repente, você vai usar um coador de pano ou alguma coisa assim com a telinha mais fininha para você reter um pouquinho desse pó, principalmente para não ficar no seu corpo, porque tende a ficar um pouquinho de pó no corpo. Eu, particularmente, não me importo. Eu passo no coador normal, o pó da canela praticamente fica todo, e é isso aí, fica um pouquinho de pozinho na minha pele, mas não me incomoda. Mas eu sei que pode ter pessoas que se incomodem, então lembra disso, tá? De coar aí com um coador de pano, né? Enfim, aí você vai na sua criatividade. Até um pano de prato aí que tiver mais velhinho, que você quiser usar, você usa ele para coar também que dá certo. E, por fim, um ingrediente extra que você pode colocar, que é o seu próprio perfume. Isso aqui já é uma receita, na minha opinião, mais de pombagira, né? Então eu já vi receitas assim, a minha pombagira indicou um banho de ervas que era para pôr meu perfume. Então eu já vi isso e eu coloco também. Então escolhe o seu perfume favorito e dê umas borrifadas dele ali no banho também, tá? Que funciona e fica bem legal. Então vamos lá, a gente já tem todas as ervas, tem assim, qual que é a energia principal que você pode utilizar de cada erva. Então aí você vai montar a sua receitinha. A minha recomendação é escolha 3 dessas ervas para você fazer o seu banho, a depender do seu objetivo. E se você quiser colocar o perfume, você coloca adicionalmente, tá bom? 3 ervas e o perfume. Fechou. Como que você vai fazer o banho? Então vamos para essa parte agora. Você vai pegar uma vasilha para você ferver a água. Então, eu vou falar como eu faço, tá? Normalmente as pessoas começam assim, ferva 2 litros de água, não sei o que, não sei o que. Eu não faço assim. Eu pego 1 litro de água, tá? Eu deixo ela pegar a fervura ali e eu jogo as ervas nessa água e deixo ela ali. Eu vou misturar inicialmente com uma colher ali, alguma coisa, e eu vou esperar essa mistura marinar. Tem banhos que eu faço até de um dia para o outro. Quanto mais tempo marinando, melhor. Mas vamos supor, tô corrida, tem que ser agora. Pelo menos, gente, pelo menos, no mínimo 15 minutinhos, tá? Menos que isso, eu acho que não solta direito as propriedades da erva, tá? É pelo menos até você sentir que a água esfriou, tá ali morninha, porque ali eu acho que já puxou bastante desse sumo ali delas, né? E aí você vai coar essa mistura. Primeiro você toma o seu banho higiênico, tá? Então, vai tomar um banho normal. Inclusive, eu sempre falo, se você tá tomando esse banho para autoestima, toma um banho premium antes, né? Tem essa. O pessoal fala, né? Hoje eu vou tomar um banho premium. Então, esse é o dia do banho premium. Se você tiver tempo, toma um banho premium antes. Depois você toma o banho de ervas. Aí você vai jogar ele, tá? Eu gosto de subir esse banho. Como assim? Tomar o banho de baixo para cima? De baixo para cima. Qual que é a intenção, gente? O que esse movimento de baixo para cima está fazendo? Eu estou trazendo uma energia para subir para mim. O banho que a gente joga assim da cabeça para baixo, o que ele está fazendo? Ele está puxando as energias. Ele está limpando, tá? Descarregando. Agora, o banho que a gente quer trazer a energia para a gente faz o contrário. Então, vai jogando no pé, joga na canela, joga na coxa, vai subindo abdômen, braços, tererê, pescoço, cabeça. Entendeu? Então, você vai jogando ao contrário. É um pouco contraintuitivo, mas é assim mesmo, tá? E depois, presta atenção, que muita gente faz errado nessa parte. Primeiro, você não vai enxaguar. Banho de erva a gente não enxágua, tá? Você vai deixar o banho quietinho no seu corpo. Porque o que faz sentido? Você acabou de tomar um banho de erva, aí você vai jogar água por cima, você tirou tudo. Então não faz sentido. Segura
E você vai, preferivelmente, simplesmente deixar secar ao natural. Então, por isso que eu gosto de falar que banho de ervas, gente, é um ritual. Não adianta fazer banho de erva na correria. Ah, eu tenho 1 hora para arrumar. Esquece. Esquece, banho de erva não é para esse momento. Tanto porque a preparação, a coisa toda ali requer presença, requer intenção. E tomar isso é toda uma ritualística, gente. Não adianta simplesmente, tá aqui o banho aqui, pronto, vou lá. Vai funcionar? Não vai. Sinto muito, não vai. O máximo que vai acontecer é você ter um benefício mais de aromaterapia, né? Ou seja, você sentir o cheiro do banho e aquilo ali te trazer um bem-estar, né? Enfim, que a gente sabe que o aroma das ervas também é muito poderoso, por isso que tem os incensos e tudo mais. Mas pensar que ele vai agir ali na sua energia, nessa correria toda, pouco provável. E eu vou ser enfática com relação a isso, porque é o seguinte, o que é, assim, o ponto alto, o segredinho do banho de ervas? Se chama intenção. E o que é a intenção? É você mentalizar o que você quer com aquele banho. Então, do princípio ao fim, precisa ter intenção. Você vai no mercado comprar as ervas com intenção, você vai preparar esse banho com intenção, você vai tomar esse banho com intenção, você vai secar esse banho no seu corpo com intenção. Então, é um ritual, tá vendo? Então, isso é muito importante. Inclusive, você pode verbalizar. Na hora que você estiver fazendo o banho, você pode pegar erva a erva, falar assim, olha, você pode ativar, né? Eu ativo as propriedades da rosa vermelha e que ela traga isso para mim. Joga lá na água. Aí pega a calêndula, eu ativo as propriedades da calêndula, e assim você vai fazendo. Faça erva por erva, depois misture esse banho, continue intencionando. Você pode fazer isso tanto mentalmente quanto verbalmente, tá bom? Mas é importante, são partes importantes de um banho de ervas. É por isso que muitas vezes parece que foi só um banho normal, é porque não teve essa intenção, tá? Então, nossa, mas eu vou deixar o banho secar aqui assim, hoje tá muito frio. Não tem problema. Se tiver um dia assim frio, difícil, que você pode fazer? Dá umas batidinhas assim, bem de levinho, tá? Só não esfrega assim para tirar o banho todo, que é a mesma questão do enxaguar. Se você esfrega e tira tudo, então dá umas batidinhas assim, ou às vezes você seca em algumas áreas, deixa outras, mas o ideal é você realmente deixar ele secar no corpo, tá? E um detalhe importante que eu acabei não dizendo normalmente eu deixo 1 litro de água para fazer o banho, eu fervo, eu coo e deixo aquela mistura ali, e na hora que eu vou tomar o banho, para aquela água não ficar muito fria, porque eu detesto tomar banho gelado, gente, não gosto. Então, normalmente eu acrescento um pouco de água quentinha do chuveiro ali, para aquecer aquela mistura, principalmente porque eu costumo fazer o banho muito antes de eu realmente tomar ele. Então, eu gosto de jogar uma aguinha quente ali para esquentar, e aí sim eu jogo ele no meu corpo, tá? Então, você pode usar esse macete meu aí também, tá? Mas se você não se importar em tomar o banho geladinho, não tem problema. Você faz os 2 litros de banho normal e toma aí, tá tudo bem, tá bom? Eu já tomei assim com banho de boldo, tá? Porque eu peguei água do rio para fazer o banho de boldo. Inclusive, se você tiver curiosidade de aprender esse banho de boldo, você comenta aqui que eu posso fazer um vídeo sobre ele. E aí realmente não teve jeito, eu tive que tomar o banho gelado. Mas enfim. Então, gente, é isso. Acho que a receitinha tá dada aí do princípio ao fim. Você pode fazer uma quantidade grande, assim, misturar as ervas, já intencionar, sabe? E deixar guardadinho para você. Inclusive, você pode fazer um preparo desse banho em quantidade maior, deixar guardadinho, intencionar ali tudo em cima do banho, né? E depois tomar o segundo, o terceiro, que funciona também. Você não precisa intencionar várias vezes. Então, se você fizer uma quantidade para tomar várias vezes, você já intenciona, já deixa ele preparadinho. Na segunda vez, você vai intencionar mais ali na hora do banho mesmo, tá? Então, esse é um outro macete que você pode utilizar. Mas é isso, gente. Olha, espero que você tenha gostado. Deixa aqui seus comentários. Deixa aqui sua receita de banho de autoestima também, se você tiver aquela babadeira. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau.